mortos e mais de 60 feridos. Aeroporto de Istambul, na Turquia, sofre atentado com explosões e tiros. Taxistas ajudaram a socorrer as vítimas. O ministro da Justiça diz que rifles também foram usados no ataque. O rombo da crise. Contas do governo têm pior resultado para meses de maio em 20 anos. Grave acusação. Nova delação premiada aponta suposto repasse de propina milionária a senadores do PMDB. Eu sou Maria Clara Leite, estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Hora News. Agora no Hora News. Pelo menos 2 explosões deixaram quase 30 mortos e 60 feridos no terminal internacional do aeroporto de Istambul, na Turquia. Testemunhas usaram as redes sociais e disseram ter ouvido tiros que teriam vindo do estacionamento do aeroporto Atatürk. Policiais atiraram para neutralizar os suspeitos, segundo autoridades turcas ouvidas pela Reuters. O ataque ocorreu no ponto de embarque do terminal internacional. O ministro turco da Justiça afirma que um agressor abriu fogo com um rifle Kalashnikov. De acordo com a CNN turca, taxistas que trabalham no aeroporto estariam ajudando a transportar pessoas feridas até hospitais da região. O aeroporto foi fechado e a entrada e saída de pessoas foi interrompida. Autoridades do mundo todo já condenaram esse ataque e prestaram condolências às famílias. Segundo o Itamaraty, não há registro de brasileiros entre os feridos. Aqui no Brasil, um homem espera uma cirurgia de catarata há 1 ano. Só que a cirurgia na Santa Casa de São Paulo foi adiada na última hora. Durante a investigação desse caso, a equipe de reportagem da Rede Record descobriu que a crise na Santa Casa é mais grave do que se pensa. Segundo um funcionário, 100 cirurgias já foram canceladas por falta de dinheiro. Os óculos do seu flanque já não fazem tanta diferença. Essa aqui só corrige para longe, mas essa aqui o óculos não serve para nada. Aqui tá cego. Isso começou mais ou menos 1 ano e meio. Né? Ele vem reclamando que não enxerga, que tá ruim. Eu falei, eu brigando com ele, faz o óculos, troca o óculos. Aí ele foi lá para fazer o óculos, né? E o rapaz falou, olha, não tem como fazer o óculos, a catarata tomou a sua visão. E sabe por que até agora a cirurgia não foi feita? Bom, é o seguinte, a Santa Casa ela se encontra sem dinheiro, tá? E as cirurgias nossas, elas estão sendo canceladas. O diretor técnico geral, ele está restringindo a cirurgia de todos os departamentos. E a oftalmologia foi um deles. Tá? Então a gente reagendou a cirurgia do seu flanco para o dia 19. Essas palavras são de um funcionário da Santa Casa em conversa por telefone com a nossa produção. Ligamos para saber o que o seu flanque e a dona Lourdes já haviam nos falado. A cirurgia marcada para o dia 30 de junho foi adiada para agosto porque um dos hospitais mais importantes do país está sem dinheiro até para comprar instrumentos básicos. Então, mas como que eu vou saber agora se vai dar certo ou não? Qual a garantia? Se você quiser vir mês que vem para falar, olha, qual que é a probabilidade de entrar, porque a gente está sem dinheiro. Então, a gente ficou o mês inteiro sem lente, metade do mês sem kit e sem como fazer a cirurgia dos pacientes. Não tem tesoura, não tem nada. Então, a gente realmente, né, fica de mãos atadas. Foi com mais ou menos 100 pacientes. Tudo de oftalmologia? Tudo de oftalmologia, de cirurgia geral, de otorrino, de ortopedia, de todos os nossos setores. Gente, é uma crise. É uma crise. Crise, assim, geral, não só aqui, né, em todos os hospitais. Os principais hospitais. Eu posso dizer que aqui, o Hospital de Clínicas e o Hospital São Paulo. Todos cancelando também? Todos cancelando, fechando pronto-socorro. Não tem só ele nessa situação. Aliás, tem gente até pior, sabe? Tem senhores lá que não enxergam nada. Tem gente que está 2 anos e pouco esperando. Agora chega assim e fala, não vai mais fazer. Enquanto isso, seu flanque continua enxergando uma neblina com o olho direito, sem poder trazer dinheiro para dentro de casa. Ele não pode dirigir, ele dirige uma carreta, 30 toneladas, passando necessidade, não tem como pagar as contas. É um país de roubo, né? Só rouba. Bilhões aí roubados e a saúde do jeito que está,
Não existe outra palavra não ser roubo. Bem, em nota, a Santa Casa disse que continua realizando atendimento à população em todas as suas especialidades e serviços, mesmo com os limitados recursos disponíveis, e que mantém todos os esforços possíveis para realizar os procedimentos que foram agendados, mas que pontualmente poderão ocorrer remanejamentos de cirurgias. O Hospital São Paulo informou que as cirurgias estão sendo realizadas normalmente. Nós entramos em contato também com o Hospital das Clínicas, mas até agora não tivemos resposta. Uma nova delação premiada, firmada com a Procuradoria-Geral da República, aponta o suposto repasse de propinas milionárias para senadores do PMDB, entre eles o presidente do Senado, Renan Calheiros, Romero Jucá, ex-ministro do Planejamento, e também o senador Eduardo Braga. Nelson Melo, ex-diretor do grupo Hipermarcas, afirmou em depoimento aos procuradores que pagou 30 milhões de reais a 2 lobistas com trânsito no Congresso para efetuar repasses. Em nota, a Hipermarcas diz que não é alvo de investigações e que não se beneficiou de atos praticados pelo ex-executivo Nelson de Melo. Os parlamentares citados também negam qualquer envolvimento em irregularidades. Câmeras de segurança registraram cerca de 200 pessoas brigando em uma estação de trem em Porto Alegre. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento da empresa. O grupo foi abordado 5 paradas à frente. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas. Decorreram essas várias operações, e essa é a terceira operação, de queixas ali de pessoas que são usuários ali do trem que seriam ameaçadas, seriam vítimas de roubo ali no interior ali do trem. De acordo com a Transurb, brigas entre bondes são comuns, principalmente nas madrugadas dos finais de semana. Ações que envolvem risco aos trabalhadores e usuários. Eles têm nos ocasionado diversos problemas, como brigas, depredações nos trens, ameaça aos usuários, aos funcionários. Cada ação de vandalismo representa um trem fora de operação. Isso é prejuízo para a empresa e também para quem depende da Transurb. Com o trem parado para reparos como estes daqui, aumenta o intervalo entre as composições e o usuário fica mais tempo na plataforma. A ação da polícia deve se repetir em dias e horários alternados. A Polícia Federal prendeu 14 pessoas na Operação Boca Livre, que apura desvios de 180 milhões de reais obtidos com projetos fraudulentos, aproveitando os benefícios de isenção fiscal da Lei Rouanet. As prisões aconteceram aqui em São Paulo, em Brasília e também no Rio de Janeiro. O grupo criminoso atuou por quase 20 anos no Ministério da Cultura. Os donos da produtora Bellini Cultural e o produtor cultural Fábio Halston estão entre os presos já encaminhados à sede da Polícia Federal de São Paulo. Diversos projetos de teatro para crianças carentes deixaram de ser executados e livros também deixaram de ser doados a escolas e bibliotecas públicas. Muita confusão em São Paulo. Moradores de uma comunidade fecharam uma das principais avenidas da zona leste da cidade. Foi um protesto contra a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. Ônibus foram parados e motoristas fugiram na contramão. A polícia usou bombas de gás e balas de borracha para dispersar os manifestantes e liberar a pista. Centenas de pessoas se despediram de Gisele Palhares Gouveia, de 35 anos. A médica foi baleada em uma tentativa de assalto na linha vermelha, uma das vias mais importantes do Rio de Janeiro. A polícia fez uma perícia no local do crime. Em Rio Verde, no interior goiano, um motociclista foi arremessado a uma distância de 40 metros. Ele quebrou o braço e foi socorrido pelo motorista, que prestou depoimento e foi liberado pela polícia. O mercado informal em 2015 cresceu pela primeira vez em pelo menos 11 anos. Esse mercado movimentou 957 bilhões de reais em 2015, o equivalente a 16,2% do PIB, um crescimento de 0,1 ponto percentual em relação ao ano anterior. O indicador, que mostra o Índice de Economia Subterrânea, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e pela Fundação Getúlio Vargas, foi divulgado nesta terça-feira. Ele mostra a chamada economia subterrânea, que consiste na produção e comercialização de bens e serviços, que não é reportado oficialmente ao governo. Desde a criação do índice, a informalidade vinha caindo a cada ano,
passando de 21% do PIB em 2003 para 16,1% no levantamento de 2014. Uma câmera gravou o momento exato do acidente que matou um jovem de 21 anos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Foi por volta da 1 da madrugada que a vítima e o agente de trânsito se cruzaram. O relógio da câmera de segurança está adiantado. Observe o sinal de pedestre no cruzamento. Está verde, ou seja, vermelho para o motorista que segue pela via. Este carro, que não é o da vítima, freia, mas atravessa o sinal fechado. Observe agora que o farol para pedestres irá fechar. É neste momento que a vítima passa normalmente pelo sinal verde, mas é atingida pela viatura que furou o sinal vermelho. O agente de trânsito Fábio Francisco Bezerra, de 37 anos, cruza imprudentemente e atinge o carro onde estão os dois jovens amigos. O amigo, que estava no banco do passageiro, quebrou 3 costelas e já recebeu alta. Cédio Santo Magri Júnior morreu no local. Muito forte. Eu achei que fosse uma explosão de um caixa eletrônico. Só o que você pensa nessa hora? E quando nós descemos, estava lá o estrago. Hein? Era o menino. Era o rapazinho. As imagens que já estão com a polícia confirmaram o depoimento de uma testemunha que contou ter visto o agente de trânsito ultrapassando o sinal vermelho. Agora a perícia irá dizer se ele estava acima da velocidade permitida na via, que é de apenas 40 km por hora. Trabalhadores da região reclamam de constantes acidentes por conta de desrespeitos às leis de trânsito. Depois das 8, o carro passa no vermelho aí, sem dó, moto passa. Aí acontece essas besteiras aí que aconteceu com o menino. Segundo a Polícia Civil, depois do acidente, o agente de trânsito procurou atendimento em um pronto-socorro. Uma amostra de sangue foi recolhida para o teste de teor alcoólico, cerca de 8 horas depois. Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o agente de trânsito está afastado do trabalho até a conclusão das investigações. A delegada Tereza Alves, que investiga o caso, confirmou que houve imprudência por parte do agente de trânsito. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que está apurando o caso e aguarda laudo técnico da Polícia Civil. O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou a lei enviada ao Congresso Nacional, ainda pela presidente afastada Dilma Rousseff, que determina medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A lei autoriza a entrada forçada em imóveis para a eliminação dos focos do mosquito. No entanto, Temer vetou os artigos que previam isenção de impostos para repelentes, inseticidas e larvicidas. O presidente em exercício alegou que os vetos vão de encontro com o esforço do governo para reequilibrar as contas públicas. Os javalis se tornaram uma ameaça aos fazendeiros no centro-oeste do país. O animal não tem predadores e, por isso, a caça está liberada pelo IBAMA. Armas de grosso calibre, um rifle 308, uma escopeta. Muita munição para garantir a caçada. Estes são os javaleiros do Centro-Oeste, caçadores de Carteirinha de Formosa, cidade de Goiás que fica a mais de 80 quilômetros de Brasília. Os caçadores precisam desse equipamento aqui, olha só. É um carro todo adaptado, eles ficam aqui em cima já apostos para atirar. Os bancos todos têm cintos, você pode ver ao longe, dentro da lavoura, onde é que estão os animais, não arriscando chegar muito perto do próprio javali, né? Desde que tenha autorização do IBAMA e do Exército, qualquer um pode ser um caçador de javali. Para conseguir as licenças e as armas, às vezes é preciso esperar até 1 ano. Os caçadores não podem vender a carne dos animais abatidos, mas podem se alimentar dela. Não existe limite quanto ao número de bichos caçados ou quanto à época do ano para essas caçadas. Em 2013, os javalis de origem africana e europeia passaram a ser considerados nocivos em todo o Brasil. A espécie foi trazida por alguns criadores para manter os animais em cativeiro e fazer caça esportiva. O problema é que houve fugas e os bichos passaram a se procriar fora do cativeiro. Uma espécie exótica invasora, que ela é classificada entre as 100 piores espécies no mundo inteiro, tá, por organismos internacionais, pela sua rápida dispersão e poder de causar danos tanto ao meio ambiente, danos econômicos e sociais. Este vídeo que circula na internet mostra a fúria de um javali na beira da praia.
O IBAMA tem esbarrado num problema e tanto para manter o controle desses animais. O javali não tem predadores. Nós precisamos ter o plano nacional para articular essas ações com os estados. Só nesta fazenda podem existir mais de 300 javalis. Nós temos todo um cuidado, entendeu? Para visualizar, nós temos que visualizar o animal. Então, se no meio do capim mexer, pelo barulho, a gente já sabe que é um javali e se aonde mais ou menos ele vai sair. A arma fica sempre apontada, porque o javali é esperto e muito arisco. Nestas imagens feitas por um agricultor, o javali é flagrado correndo em uma das fazendas da região. Além de destruir as lavouras, os javalis estão acabando com muitas nascentes. Depois que eles passaram por aqui, a área ficou desse jeito. Aí o estrago no brejo, ó. Prejuízos também para a agricultura. Esta plantação de milho foi toda perdida. Dá pena, o custo é muito alto para nós e vem mais esse bicho para estragar mais ainda, dá mais prejuízo para nós. O sol se põe. E os javaleiros continuam à procura. Isso, na verdade, está sendo um controle biológico, né? A gente está fazendo o controle de uma fauna invasora, né? Nossa equipe de reportagem entrou na lavoura com os caçadores. Procuramos, mas os javalis perceberam a nossa presença. Jovens na saída de uma festa em Curitiba saem em defesa dos motoristas do Uber e evitam que eles sejam agredidos por taxistas. O vídeo mostra os jovens defendendo os motoristas do Uber e partindo para cima dos taxistas, que começaram a cercar os carros. Nas imagens de satélite, ainda vemos mais nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul, porém a chuva perde força. Tempo seco e umidade relativa do ar em declínio na maior parte do país. Nesta quarta-feira, as instabilidades trazem chuva isolada no extremo sul gaúcho. Nas demais áreas, tempo seco e variação de nebulosidade. Máxima de 21 graus em Porto Alegre e 21 em Curitiba. Chove de maneira muito isolada no norte do Espírito Santo e divisa com Minas. O tempo seco e ensolarado predomina em grande parte da região sudeste, o que garante a alta amplitude térmica. Máxima de 24 graus em Belo Horizonte e 24 em São Paulo. No centro-oeste, a nebulosidade até aumenta em Mato Grosso do Sul, mas sem previsão de chuva. Nas demais áreas, tempo seco e com baixa umidade relativa do ar. Máxima de 27 graus em Goiânia e 28 em Cuiabá. A chuva persiste do litoral da Bahia até Alagoas, porém com menor intensidade. Máxima de 31 graus em São Luís. A chuva persiste no extremo norte da região e nas demais áreas, tempo seco. Máxima de 33 graus em Manaus. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, classificou o bloqueio de Gaza como castigo coletivo que aumenta a escalada de violência. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, visitou Gaza um dia depois de Israel anunciar que vai manter o bloqueio do território, apesar do acordo de normalização de relações com a Turquia. Ban considera que a restrição é um castigo para os habitantes e convocou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a tomar medidas em favor da paz com os palestinos. Senhor primeiro-ministro, eu o incentivo a tomar as medidas corajosas necessárias para evitar o estado de conflito eterno que é incompatível com as aspirações dos povos palestinos e israelenses. Israel justifica que o bloqueio terrestre, marítimo e aéreo imposto há 10 anos impede a entrada de materiais utilizados por grupos armados para produzir arsenais e explosivos artesanais. O Hamas tem objetivos genocidas, não se limita a praticar o terrorismo. Ele diz abertamente que seu objetivo é eliminar da face da terra um Estado membro das Nações Unidas. Espero que a ONU considere os crimes do Hamas e entenda que nossas medidas são destinadas a manter seguros os nossos cidadãos desta ameaça. Segundo o Banco Mundial e a ONU, o bloqueio afetou gravemente as exportações e a economia do pequeno enclave localizado entre Israel, Egito e o Mediterrâneo e privou de movimento a maior parte dos quase 2 milhões de habitantes. E o primeiro-ministro britânico David Cameron disse nesta terça-feira, ao chegar na reunião do Conselho Europeu, que deseja um processo de divórcio com a União Europeia o mais construtivo possível.
A Eurocâmara pressiona para que a saída do Reino Unido da União Europeia ocorra o mais rápido possível. Ao chegar à reunião do Conselho Europeu nesta terça-feira em Bruxelas, o primeiro-ministro britânico David Cameron disse que deseja um processo de divórcio construtivo. Eu vou explicar que a Grã-Bretanha vai deixar a União Europeia, mas eu quero que o processo seja o mais construtivo possível e espero que o resultado também seja construtivo. Porque é claro que enquanto deixamos a União Europeia, não devemos virar as costas para a Europa. Estes países são nossos vizinhos, nossos amigos, aliados e parceiros. Espero sinceramente as mais estreitas relações possíveis em termos de comércio, cooperação e segurança, porque isso é bom para nós e para eles também. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução não vinculante para pedir a Londres a apresentação urgente do artigo 50 dos tratados europeus, que trata do processo de ruptura. Um total de 395 deputados aprovaram a moção. 200 parlamentares se pronunciaram contra e 71 se abstiveram após um acalorado debate no qual o anti-europeu britânico Nigel Farage e a eurocética francesa Marine Le Pen foram vaiados. E ainda no noticiário internacional, a chegada da equipe argentina, derrotada pelo Chile, é marcada por manifestações de apoio. A torcida espera que Lionel Messi reveja a decisão de não jogar mais pela seleção. A volta da seleção argentina foi marcada por muitas mensagens de apoio. Diante da derrota para o Chile na Copa América Centenário e da renúncia de Lionel Messi à posição de capitão do time, as manifestações deixaram claro: a torcida quer Messi de volta. A pressão que ele sofre para ganhar os jogos da seleção, todos esperam demais. Sozinho ele não pode fazer tudo. Por isso estamos aqui com a família. É para que ele se sinta apoiado. O povo argentino está com ele. Por todo o país se multiplicam os pedidos pela volta do jogador. Até mesmo Diego Maradona e o presidente Maurício Macri se manifestaram. Nas redes sociais, pessoas enviaram mensagens e criaram memes, esperando que o astro volte atrás em sua decisão. E agora vamos às notícias do Espírito Santo, que também são destaque aqui no Hora News. Por isso vamos direto à nossa redação em Vitória. Olá, boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite para você também. Câmeras de segurança filmaram o atropelamento de um soldado da PM aqui em Vitória no final de semana. Ele participava de uma blitz da Lei Seca. O motorista do carro não respeitou a ordem para parar. As imagens da câmera de segurança da Prefeitura de Vitória mostram o trabalho dos policiais em uma blitz na tarde de domingo, no bairro Itararé, na capital. Quando, no lado esquerdo do vídeo, um veículo sai da fila de carros e acelera para cima de um policial. Ele é atropelado e arrastado por vários metros. Ao perceber o que havia acontecido, outros PMs correm para ajudar o colega. O soldado Diogo Batista de Souza, de 29 anos, foi socorrido e trazido para este hospital particular aqui em Vitória. O estado de saúde dele é estável. De acordo com a polícia, o carro usado no crime foi roubado no mês passado de um policial militar e circulava com placas clonadas. Toda a coleta de informações de outros policiais que estavam no local, das imagens feitas pelos policiais, fica muito claro o dolo direto do condutor do veículo em atingir o policial. Ele diminuiu a velocidade para entrar na via onde estaria acontecendo a blitz. Ao ver que seria abordado, ele acelerou o veículo. Atingiu um outro veículo que se encontrava estacionado e, ato contínuo, ele acertou os cones que estavam na pista e atropelou o policial. O carro usado no crime foi encontrado na segunda-feira no bairro onde ocorria a blitz. Dentro do veículo foi encontrada maconha e uma pistola. 2 suspeitos foram presos. Segundo as investigações, Natanael Vasconcelos e Caio Henrique Vieira participaram do roubo do veículo, mas ainda não é possível. Estavam no carro. Não descarta a participação dos dois no fato de ontem. De certo, é uma quadrilha envolvida em roubo de veículos, tá? Há um membro da quadrilha responsável pela clonagem dos dados do veículo, tá? E dessa forma o veículo transita como se fosse um veículo
veículo sem restrições, tá? E agora a gente precisa fechar a autuação em flagrante para definir a capitulação dos crimes pelos quais eles vão ser autuados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Os 2 suspeitos passaram parte da noite de segunda prestando depoimento. O soldado permanece internado. A família não autorizou a divulgação de um novo boletim do estado de saúde dele. A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, realizou hoje uma operação no centro de Vitória para coibir o contrabando de mercadorias. Boa parte das lojas fiscalizadas vem de produtos que vêm da China. A operação foi deflagrada às 9 horas da manhã. 12 estabelecimentos comerciais do centro de Vitória e da Vila Rubim foram alvo da fiscalização. A ação, batizada de Rua Chão, foi realizada pela Alfândega Federal do Brasil, em parceria com Polícia Federal, Secretaria da Fazenda e Polícia Militar. O objetivo era reprimir o comércio irregular de mercadorias nacionais e importadas. Neste estabelecimento foi encontrado um aparelho de emissão de nota fiscal que não corresponde à pessoa jurídica da empresa. Além disso, ele não estava funcionando. O proprietário da loja não quis gravar entrevista, mas explicou que o equipamento estava em manutenção. Apesar do proprietário ter apresentado a justificativa dele, mas o que nós devemos fazer é levar o cupom fiscal, o emissor do cupom fiscal, já que ele não pertence, pela notificação dele, pela especificação, ele não pertence a essa loja. Já esta loja teve várias mercadorias recolhidas. A maior parte mochilas e bolsas com estampas de personagens infantis que não teriam recebido autorização das marcas para uso das imagens. O advogado garantiu que todos os produtos possuem a devida documentação. Está tudo regular, tudo tranquilo. Eles estão super despreocupados sobre isso. A contadora tem tudo em mãos. Só não trouxe a documentação porque exatamente não sabia o que estava acontecendo, Para chegar até esses pontos, antes da operação, foi realizado um trabalho de investigação. O Serviço de Vigilância e Controle Aduaneiro apontou os estabelecimentos onde há indícios de sonegação de impostos, falsificação, contrabando, além de outros crimes. Nós ficamos cerca de 6 meses, nós monitoramos, nós mandamos pessoas aqui no local, nós fizemos um trabalho prévio de pesquisa do CNPJ, do CPF, dos envolvidos, nós fizemos bastante coisa antes. Agora é impossível a gente não observar que essas lojas têm o mesmo perfil, Sim, tem. As lojas aparentemente são todas de proprietário ou de gerência de imigrantes chineses aqui no Brasil. Isso também está sendo observada a situação deles, se eles estão irregulares ou não? Exatamente. Esse é um trabalho da Polícia Federal, que é o de verificar se o imigrante está legal no país. Este outro estabelecimento teve as portas fechadas e foi lacrado. Todas as mercadorias recolhidas durante a operação ficarão retidas pela Receita Federal até a apresentação das notas fiscais e das declarações de importação. Nós demos uma intimação para ele cumprir. O primeiro passo dele é juntar todos os documentos que ele tem referente a essas mercadorias, nota fiscal, certificado de importação, levar até a Receita Federal e comprovar que a mercadoria entrou legalmente no país. Uma raia gigante foi encontrada morta hoje na praia de Itapuã, em Vila Velha. A raia-manta, a maior espécie de raia do mundo, ficou presa a uma rede de pesca. O animal está na lista dos mais ameaçados de extinção. Infelizmente, a maioria morre da mesma forma. Não existe uma legislação específica que proíba a pesca dessa espécie. Segundo pescadores que estavam no local, a raia-manta pesava cerca de 600 quilos. Adulto, o animal pode passar dos 3 metros de comprimento. Ainda segundo os pescadores, em agosto do ano passado, uma outra raia-manta também apareceu morta em Vila Velha. Bom, Maria Clara, essas foram as nossas notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, até amanhã. Ótima noite, Adriana. A gente se encontra amanhã. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Continue com a gente. Hora News Espírito Santo volta agora e esses são os outros destaques desta terça-feira. Mutirão da dívida do Procon de Cariacica atrai centenas de pessoas. A maioria enrolada com cartão de crédito. Governo manda religar os radares da BR-101. E na série Gols da Saudade, vamos viajar com a Desportiva ao ano de 1998, quadrangular final da Série B do Brasileiro.
Até a próxima sexta-feira, o mutirão de negociação de dívidas em Cariacica deve ajudar muita gente a limpar o nome. Os descontos nos juros e multas podem chegar a 90%. Seu José fez um empréstimo para a construção, mas há 6 meses acabou perdendo o emprego e não pôde mais pagar as prestações. O pedreiro não vê a hora de se livrar da dívida. A última vez que eu perguntei estava 9 mil. Hoje eu não sei quanto ela está. Vamos ver hoje, né? Com esses juros pesados, né? Com esse juro aí deve estar bastante alto. Começou essa semana o primeiro mutirão de negociação de dívidas do Procon de Cariacica. A ação acontece em parceria com bancos, financeiras e prestadoras de serviço. As empresas, no termo que elas assinaram, elas se comprometeram a negociar basicamente assim, aquela questão de juros, então que é o grande complicador. Então pode chegar numa negociação que fizer com um determinado consumidor até 90% do valor total dessa dívida. Então assim, é uma grande oportunidade que as pessoas podem ter. O mutirão vai até a próxima sexta-feira. Por dia serão realizados 375 atendimentos. As senhas começam a ser distribuídas às 7 horas da manhã. Mas atenção, é preciso trazer o comprovante de residência. Somente os moradores de Cariacica participam da ação. O cartão de crédito é o campeão de reclamações. O juros do cartão de crédito, ele é assim bem elevado. Então, se puder até mesmo fazer um crédito consignado para poder fazer a quitação desse débito do cartão de crédito ou negociá-lo o quanto antes, é melhor, porque a dívida só tende a crescer. Há 8 meses, Josimara deixou de pagar as parcelas do cartão. A dívida virou uma bola de neve. Depois da negociação, a vendedora vai poder dormir mais tranquila. Estou satisfeita, consegui uma boa negociação, sim. E agora tomar mais cuidado, né? Tomar mais cuidado para não cair na dívida do cartão de crédito. A família vai levar para casa um cofrinho. As meninas prometem ajudar a mãe no dever de casa. Para não se enrolar nas dívidas, é preciso economizar. Eu vou colocar dinheiro para me ajudar e ajudar minha mãe. E aí, quando for comprar, o dinheirinho já está guardado aí, né? Sim. Bem melhor, né? É. Falando em dívida, os juros do cartão e do cheque especial são os mais altos do mercado. E no mês de maio bateram um novo recorde. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você já se enrolou em dívidas do cartão de crédito ou cheque especial? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é ocinoticias.com.br. Hoje é dia do quadro Segurança Máxima aqui no Hora News, sempre com um tema importante relacionado à questão da segurança pública. Boa noite para você, Leonesse Barros. Boa noite, Adriana. Abordagem policial. Quem corre mais risco de morte? Os policiais ou os que estão sendo abordados? Estou perguntando isso porque na semana passada nós vimos numa abordagem um policial que veio, sacou a arma e atirou na pessoa que estava dentro do veículo. Mas em compensação, ontem na Grande Vitória, durante uma abordagem, o cidadão acelerou e passou por cima do policial. Convidei para vir ao Segurança Máxima o Major Menezes, que é do 4º Batalhão da Polícia Militar. Major, boa noite. Boa noite, Nelson. Quem é que corre mais isso nesse caso e qual é o padrão? O momento da abordagem policial é um momento de um estresse muito grande, tanto por parte do policial que faz a abordagem, ele não sabe o que vai encontrar, e o cidadão de bem e o criminoso também, porque vamos aqui confessar, né? Ter alguém limitando a sua liberdade de locomoção, armado e tudo, realmente não é o natural. O cidadão quer escapar daquilo. Eu digo o seguinte, o cidadão de bem, ele está voltando para casa, está indo para o seu lazer e de repente um policial o manda parar. Então é alguém que está armado, que tem todo o controle da situação, principalmente pelo uso da força. Então eu tenho a arma, eu tenho o equipamento, eu tenho mais gente ao meu redor, então é necessário atender aquela ordem de parada. Há uma fundada suspeita ou há uma necessidade específica de controle daquele deslocamento das pessoas e aí sim, mandei parar. Para mim, policial abordando, eu não sei com quem eu vou estar lidando. Talvez eu tenha uma informação, uma informação anterior dizendo um carro específico que foi furtado, roubado, uma situação suspeita, uma característica específica que eu tenho que dar mais atenção e eu vou fazer essa abordagem, esperando encontrar com aquilo para poder resolver o problema policial. E aí não pode ser com buquê de flores, tem que ser com armas. Infelizmente, a gente não tem como atuar
sem usar a força. A presença policial é a força do Estado e isso gera um certo desconforto para todos. Mas principalmente o bandido ele tem que se sentir tolhido da sua liberdade e aí sim a polícia atuou. O cidadão de bem... Ele tem que ter alguns procedimentos quando vê uma blitz. Eu venho no meu carro, por exemplo, eu tenho que tomar algumas providências para facilitar. Reconhecendo, a polícia está ali para trazer tranquilidade e segurança. Se durante aquele momento de abordagem eu vou perder alguns minutos, eu tenho que entender o seguinte, esses minutos que eu perco no meu deslocamento são a garantia de que daqui para frente eu vou estar mais seguro porque a polícia atuou. Eu perguntei no carro, por exemplo, porque você vê, é padrão, né? Você vê uma blitz, abaixa os seus vidros, acenda a luz se for à noite, para facilitar, né? E a gente até pensa da seguinte forma, né? O que é mais importante, o meu conforto ou a minha segurança? Né? Nós temos os carros hoje com todo o conforto e aí você coloca uma película. Taxistas gostam demais disso, para quê? Conforto, o sol incomoda, ok, nós concordamos que o calor incomoda, mas o próprio taxista é um daqueles que reclama da insegurança no táxi. Se eu tenho o vidro totalmente transparente, eu de fora sei quantas pessoas estão lá dentro. Facilita muito. As características dessas pessoas e a minha abordagem é mais tranquila, porque é até chato. Porque eu não estou vendo o que está acontecendo ali, eu abordo a pessoa, tem vários vídeos na internet mostrando isso, e o policial apontando a arma para a pessoa e chega assim, eu não sou bandido, mas como é que eu vou saber? Ninguém vem com a estrela na testa. Então, nesse momento, o policial precisa estar bem protegido e até abordar de forma mais contundente. Principalmente porque o policial, ele é a pessoa que está mais exposta a uma reação agressiva. O senhor disse que nesses momentos é de muita tensão. Há casos nessa abordagem também que os policiais extrapolam porque já estão estressados? Eu não diria isso. Eu diria que em determinadas situações a adrenalina é muito alta porque um fato anterior pode ter acontecido. Por exemplo, recentemente havia uma situação de São Paulo, uma troca de tiros, um carro em deslocamento, fugindo da polícia e eu preciso parar esse carro. Eu não sei nem quem está lá dentro. Então, se é um menor ou se é um cidadão? A adrenalina ali, ela é incontrolável, seja num policial mais experiente ou seja num cidadão comum. Então, qual é a reação do ser humano ali? Eu não sei. O certo é, se você é bom cidadão, ao ver uma blitz, ao ver uma abordagem, facilite. Se você está no seu carro, essa de acender a luz, abaixar os vidros, enfim, facilita. Porque aí evita os momentos de estresse. Major Menezes, muito obrigado pela sua vinda ao Segurança Máxima. Adriana, até a próxima semana. Até a próxima quarta, terça, desculpa. A instabilidade marítima provoca chuva no começo e no final do dia na região metropolitana. Chove em alguns momentos do dia por todo o litoral norte do estado. O dia será de variação de nuvens, mas não deve chover nas demais áreas aqui do Espírito Santo. Veja as temperaturas. E agora as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim, com o Ramon Barros. Oi, Ramon, boa noite para você. Olá, Adriana, boa noite para você também e para todos que nos assistem. Equilibrar as contas e retomar a confiança estão entre os principais desafios do governo interino Michel Temer. Em Cachoeiro de Itapemirim, apesar da cautela, os empresários se mostram mais otimistas para a retomada da economia. Cachoeiro de Itapemirim é a maior cidade do sul do estado, possui mais de 200 mil habitantes. É aqui que se concentra a maior movimentação comercial da região e desde o início da crise, o comércio em geral vem sofrendo com as altas taxas de desemprego e baixo faturamento. Esse ciclo econômico se exauriu, então é preciso um novo estímulo para que a economia possa novamente pulsar e voltar a gerar renda para as pessoas, novos empregos, porque o desemprego hoje é realmente uma preocupação maior. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as famílias estão cortando supérfluos em alimentação, trocando marcas mais caras pelas mais baratas. A pesquisa aponta um número menor de trabalhadores com carteira assinada, uma baixa massa de rendimentos no comércio em todo o setor empresarial e juros muito altos. Para
Para a Secretaria de Trabalho do Espírito Santo, a situação é preocupante. É um momento de crise, mas que a gente precisa trabalhar, né, fazer qualificação profissional, dialogar muito com os empresários para que a gente possa diminuir, né, um pouco esse índice de desempregado, né, do Espírito Santo e também aqui da região de Cachoeira. No setor empresarial, as opiniões se dividem. O Brasil e a economia está cansando de esperar. Como fica as nossas decisões que estão sendo postergadas há mais de 6 meses? Nós temos urgência que o Brasil caminhe. E aqui, eu não sei, no meu setor eu não vi nada de novo ainda. A mudança por si só já foi uma perspectiva de melhoria, né? As coisas começaram a ter um viés de alta, a gente já percebe uma credibilidade maior em investimento, a gente percebe um aumento de volume de investimento, o setor começa a dar sinais de aquecimento ou pelo menos de não decréscimo da nossa crise, a crise estagnou um pouco, então a gente vê com muito otimismo. Nós acreditamos que a economia vai se recuperar, pode não ser a curto prazo, mas tem boas perspectivas. As pessoas às vezes procuram ver assim, eu quero ver uma luz no fim do túnel. Eu diria que se a gente não vê essa luz, nos cabe acender a luz no fim dele. A gente já começou a sentir que os empresários já estão se mexendo também, porque a economia estava muito parada, mas não pode ficar parada toda a vida, né? As coisas já estão realmente se encaixando de novo nos trilhos, porque o Brasil é muito grande. Não podemos ficar presos à crise a vida toda. Bom, Adriana, esse foi o destaque de hoje aqui de Cachoeiro. Voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Você vai ver a seguir na série Gols da Saudade. Nós vamos viajar ao ano de 1998 para o jogo entre Desportiva e Londrina. A gente volta já. O ministro do O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, determinou que o DENIT faça imediatamente o religamento de todos os radares nas rodovias federais, incluindo a 101 que corta o estado. Os equipamentos foram desligados por falta de dinheiro. O ministro determinou ainda que a ANTT apresente em 30 dias uma solução que viabilize o funcionamento dos radares nas rodovias sob concessão. Hoje é dia de viajar no tempo com Paulo Duarte. Vamos ao ano de 1998, quando a Desportiva chegou ao O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, determinou que o DENIT faça imediatamente o religamento de todos os radares nas rodovias federais, incluindo a BR-101 que corta o estado. Os equipamentos foram desligados por falta de dinheiro. O ministro determinou ainda que a ANTT apresente em 30 dias uma solução que viabilize o funcionamento dos radares nas rodovias sob concessão. Hoje é dia de viajar no tempo com o Paulo Duarte. Vamos ao ano de 1998, quando a Desportiva chegou ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B.
1998. A Desportiva jogando todo vapor, tudo aquilo que ela precisava na sua locomotiva. E principalmente, depois de ter vencido o Londrina em casa, a Desportiva chegou ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro e foi até o Paraná para o segundo jogo. O Londrina começou como um rolo compressor e abriu o placar depois que o goleiro Luiz Carlos, o Rei Zulu, falhou na defesa, num chute de Mauro. Um susto para o time grená. A Desportiva partiu para frente. A chuva apertava e a Desportiva também. Carlinhos aproveitou bem o campo encharcado e cobrou falta com violência. A bola passou pelo meio da barreira e entrou. A Desportiva empata em Londrina. Na sequência, um lance que gerou confusão. Carlos Alberto, no meio da rua, chutou. Luiz Carlos defendeu e a bola quicou em cima da linha. O banco do Londrina queria o gol. Invasão de campo, mas o árbitro não cedeu. No segundo tempo, um dilúvio caiu em Londrina, mas o jogo continuou. Quase não se via a bola, nem os jogadores. Aí se aproveitou Londrina, que tinha Marquinhos Capixaba como líder e marcou. Após a cobrança de falta, Ivanildo fez o segundo gol do Londrina, que venceu por 2-1. Naquele ano, de 1998, mesmo com a derrota, a Desportiva continuava firme no quadrangular final e terminava aquela rodada como vice-líder deste quadrangular, faltando muito pouco para retornar à Série A do futebol brasileiro. Bom, o Hora News termina aqui. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal, sinoticias.com.br. Excelente noite para você. Record News, a líder em notícias.